Oh, aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus tem algo para te entregar nessa noite. Quantos recebem nessa noite? Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Os irmãos estão aí na internet também. Que Deus abençoe aí, no nome de Jesus. Quantos já cumprimentou o seu irmão aí com a paz do Senhor? Falou para ele que ele é bem-vindo nesse lugar, que é muito bom ter ele aqui. Fala aí pro seu irmão, estou muito feliz de você estar aqui nessa noite. Fale para ele aí, fala, ó, que bom que você está aqui. Aleluia. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos. Sim ou não, irmãos? Sim. Depois você ora por eles, amém? Amém. Olha que coisa forte. Domingo passado nós liberamos uma palavra poderosa sobre fé, quem lembra? Falamos sobre Moisés, sobre aprender a dominar a nossa fé. E eu tenho recebido daquela palavra tremendamente, porque eu creio que a palavra ela tem o poder de arrancar e tirar, na verdade, trazer a vida naquilo que não tem vida. A palavra tem o poder de resgatar e trazer a vida naquilo que na verdade não tem vida. A palavra ela tem o poder de chamar a existência aquilo que não existe como se já fosse. Amém, irmãos? Esse é o poder da palavra de Deus. E hoje não é diferente. Deus tem uma palavra para você poderosa. Eu quero liberar uma chave poderosa na sua mente nessa noite, no nome de Jesus, para que você possa tomar posse e aplicar. Porque se você não sabe, hoje é o primeiro domingo de dezembro. Irmão, passou o ano, ó, fala rápido, sim ou não? Então hoje é o primeiro domingo de dezembro. Agora de hoje para terminar o ano fala poucos dias. E é interessante que a gente tem o poder de tomar decisões em um dia que vai e fala assim, definir todo o meu ano. Fala assim, definir todo o meu ano. E o tema da mensagem de hoje é: nós somos pessoas que precisamos, fala assim, receber comando. Entenda isso, toda palavra, fala assim, toda palavra é uma direção. Fala assim, toda palavra é um comando de Deus para a minha vida. Toda palavra é um comando de Deus para a minha vida. Deus abençoe ele. Sabe qual que é a coisa mais ruim? É que a gente recebe alguns comandos e entra aqui e sai. A gente não aplica, a gente, infelizmente, irmão, a gente não pega, a gente não absorve aquilo que Deus está direcionando. Por quê? Repita comigo de novo o tempo, fala assim, nós somos pessoas. Nós somos pessoas. Fala assim, que precisamos receber, fala, comandos. Que precisamos receber comandos. Porque ou você está dando comandos, ou você está recebendo comando de alguém. Comando na sua mente, para que você possa desistir, não avançar, não vai dar certo. Entenda isso, Jesus, irmãos, era ótimo, fala assim, dar comandos. E liberar e definir a minha, a sua vida, definir a minha, a sua fé. Irmão, Jesus, ele era sábio em liberar. Irmão, Jesus, ele era ótimo em observar. Ele era ótimo, irmãos, em esperar para falar. Jesus era ótimo, irmãos, em analisar e só depois falar. Nós é muito rápido em falar, sim ou não? Nós é rápido demais em abrir a boca, em falar, em liberar, em julgar. E na verdade em tomar na verdade, partido. Nós é muito rápido, irmãos, em tomar um lado. Entenda isso, nessa noite, ou você está dando comando, ou você está recebendo comando. Ou você está comandando, ou você, na verdade, ou você está sendo comandado. Como está seu ano? Quantas áreas você perdeu e deixou o negócio sair da sua mão? E hoje tem áreas que você não consegue comandar mais. Você não consegue falar mais, você não consegue liberar mais, que você perdeu o comando. Na verdade, talvez, fala, pastor, nesse ano na minha vida emocional eu estou horrível, eu não consigo comandar, eu não consigo liberar. Talvez na vida sentimental está ruim, talvez na vida familiar, conjugal, eu não sei, mas eu quero dizer que Jesus, irmãos, ele é expert em liberar, fala assim, comandos nas nossas vidas. Irmãos, essa palavra veio para mim, eu acabei de 1 de dezembro desse ano, eu falei, Senhor, essa palavra ela é uma chave, para que você possa analisar, falar assim, eu mesmo. Irmãos, porque o culto fala assim, é comigo mesmo. Porque a gente tem a tendência a achar que o culto está no coletivo. Não, irmãos, o culto está no individual, o culto é você e Deus nessa noite.
O culto está entre você e o eterno. O culto está entre você e a presença de Deus. O culto está entre você e a adoração. O culto está entre você e a palavra. Se você sai desse lugar e não recebe um comando espiritual, fala para o seu irmão, você está muito mal. Você está muito ruim por dentro. Está entendendo o mistério, irmão? Se você sai dessas portas e Deus não falou nada com você, não te deu na verdade uma direção, você não te deu um comando de transformação, um comando de mudança, um comando, irmãos, de acesso em algumas áreas da sua vida, para que você possa acessar e falar assim, você mesmo. Ah, irmãos, eu creio nisso, quem crê nisso no nome de Jesus? Amém. Irmãos, Jesus, ele fala assim, voz de comandos na nossa vida. Você vai ouvir essa palavra várias vezes, ou até entrar na sua mente, que tem coisas, fala assim, que você precisa tomar o comando. E vocês não estão querendo não, né? É difícil mesmo, irmão. Fala assim, tem áreas na minha vida que eu preciso tomar o comando. Tem áreas na minha vida que eu preciso tomar o comando. Ei, irmão, nessa semana você perdeu o comando de várias coisas. Sim ou não? Sabe qual o maior comando que você perdeu? Fala assim, o tempo. Quantas horas você teve de oração nessa semana? Quantas horas você leu a Bíblia nessa semana? Quantas horas você adorou a Deus nessa semana? Quantas horas você, na verdade, quantas vezes você agradeceu? E não teve gente que agradeceu a Deus só porque a Esther falou. Porque nem lembrou. Só reclamou. O comando está na sua boca é só de reclamação. Só porque a Esther falou hoje, irmãos, vamos fazer uma oração de... Aí você falou, meu Deus, o que eu vou agradecer? Será que eu acho que não tem nada para me agradecer? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu estava pensando, esse ano fala assim, foi ótimo. Foi ótimo. Irmão, fala assim, esse ano foi ótimo. Foi ótimo. Sim ou não? Sim. Quem crê, irmãos? Você está falando de boca para fora? Eu estava pensando nesse ano, eu falei, Senhor, esse ano o Senhor foi bênção na nossa vida. O Senhor nos guardou, nos livrou, nós estamos todo mundo vivo, estamos sadios. Quem está entendendo, irmão? Só por isso você tem motivo ou não para agradecer a Deus? Sim ou não? Você passou fome nesse ano? Você pediu nas ruas nesse ano? Hã? Você mendigou alguma coisa nesse ano? Você foi envergonhado nesse ano? Não, irmãos, Deus te honrou. Fala, Deus me honrou. Então essa questão, irmãos, as coisas estão difíceis lá fora, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, a minha mente precisa retomar o comando da situação que me rodeia. Porque olha a coisa forte, olha, a primeira voz de comando que Deus, abre aí, Ed, por favor, primeira voz de comando que ele libera, Mateus 8:27. Jesus vai falar assim, apaziguar a tempestade. Fala assim, a primeira voz de comando que ele libera. Ele falou assim, mas se aquete, sim ou não? E aqueles homens maravilhados dizendo, quem é este? Sim ou não? Que até o vento e o mar ali. Primeira coisa, você serve um Deus que tem toda a voz de comando sobre terra e céu. Só isso você precisa entender essa palavra. Eu sirvo um Deus, Satanás, que tem toda a autoridade e todo o poder na terra e no céu. Quem está pegando, irmãos? Sabe qual é a nossa maior dificuldade aqui? Eles só conheceram e falaram assim, Jesus, nesse nível. Por quê? Fala assim, por causa da tempestade. Aquela voz, fala assim, a voz que ele liberou pro vento e pro mar. Fala assim, de autoridade. Fala assim, fala de autoridade e fala sobre fé. Então entenda, a primeira voz de comando, você tem que ter nesse ambiente que você está de tempestade, eu preciso ter autoridade e eu preciso ter fé. Então entenda, a primeira voz que ele libera, para você poder entender nesse mistério que você entrou aqui. Por quê? Todo mundo entrou aqui com uma tempestade individual. Se nós pudéssemos pôr aqui como se fosse desenho animado, todo mundo está com a nuvenzinha na cabeça. Daquela dali, ó. Só que cheio de trovão, fala trovão. O trovão é a conta, dívida. Pegou a visão, sim ou não? Uns está devendo, está cheio de raio. O raio é o Bradesco, o raio é o Santo André, o raio é o SPC, Cheinho
uva que é do refrigério, paz. Pegou a visão? Quem pegou a visão? Só que tem gente que está aqui, que está na cabecinha de cada um aqui. Tem uns que os raios, sabe o que é? Os filhos. O outro raio é o esposo. O outro é a família, é o casamento, é a conjugal, na verdade, a relação conjugal, sentimental, entenda isso. Todo mundo que entrou com uma tempestade individual. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente se põe para tempestade, do outro fala assim, nem assim, nem tá ventando. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Nossa, fulano tá passando, mas é mole, nem tá ventando tanto. A gente tem a tendência a achar que sempre a dificuldade do outro é o quê? Menor do que ele? Ih, não, isso eu já passei. Não, isso, nossa, mas fulano é mole. Aí você vê, meu Deus do céu, a nossa tendência é essa. Todo mundo que entrou nessas portas tem uma tempestade que precisa falar assim, se apaziguada. Fala comigo assim, eu creio que o Deus que eu sirvo está no meu barco e vai se levantar a meu favor e vai dizer, mar se aquete, vento se acalme, no nome de Jesus. Aleluia, irmão. Eu não sei se na sua tempestade tem alguns raios, passou, talvez tem mais, né? Mas na minha tem uns trovão, irmão. Tem hora que dá até medo. Irmão, quem já passou chuva de esconder? Quem já teve chuva que você fala assim, meu Deus, vai levar é tudo. Quem está entendendo o mistério? E Jesus está na onde? Fala assim, no barco. Fala assim, só querendo ser, fala assim, acordado. Você sabe, nesse texto aí fala que Jesus dormia, sim ou não? Por quê? A tempestade que me aflige não aflige a Deus. Aleluia! Pegou a visão, irmãos? Jesus, ele quer ser acordado pelo fato, não pelo fato de estar dormindo fisicamente. Ele, na verdade, quando eles acordaram Jesus, eles acordaram Deus para eles. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que a gente não acorda Deus para nós, mesmo com muita dificuldade, mesmo passando muita luta, a gente não acorda Deus para onde? Para nós. Entenda isso, irmãos. Quando ele liberou a palavra, ele estava falando, olha, eu estou dando uma voz, fala assim, uma voz só. Uma voz só. De comando. Resolveu e veio e fala assim, uma grande bonança. Ele só liberou, fala uma palavra. Então esse culto começa a falar assim, com autoridade. Fala assim, Deus começa o culto. Com autoridade. E fala assim, com fé. Porque o que faltou neles? Hã? O que Jesus cobra deles no versículo? O que foi? Quando Jesus levanta, vai lá, Ed, achei 26. E eles dizem, por que tem mais homens de quê? Então faltou ou era pequena? Hã? Então entenda, a falta da fé e a pequena fé resolve alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Homens de quanto? Fala assim, pequena fé. Fala por quê? Porque a fé foi pequena, mas serviu para acordar. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente acha que o pequeno não serve para nada. A fé foi pequena, mas serviu para quê? Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos aqui perecendo nesse barco, nós vamos todo mundo morrer. A fé era pequena, mas serviu para acordar. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente tem dificuldade de acordar Deus para nós. Porque toda vez que Deus acorda para você, a primeira coisa que Ele faz fazer o quê? Fala assim, me repreender. Ninguém gosta de ser repreendido. Fala assim, ninguém gosta de ser repreendido. Mas o crescimento está na repreensão. Pegou a visão, sim ou não? Então entenda, hoje, fala assim, hoje Deus liberou uma voz de comando para mim. Porque ou eu estou comandando, ou eu estou sendo comandado. Fala assim, como Jesus é ótimo. Fala assim, como Jesus é ótimo para comandar a minha vida. Eu recebo essa voz. Fala assim, a segunda voz de comando. Fala assim, foi transformação. Irmão, fala assim, a coisa muito difícil. Fala assim, a coisa muito difícil é sermos, fala assim, transformados. Sim ou não? É fácil ser transformado? Não, irmão. É uma das coisas mais difíceis. Abre em Lucas 19, 5. Olha o que Deus diz aí. Olha que voz que Ele vai liberar agora. Transformação.
E Jesus, e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu o quê? Fala assim, depressa. Irmãos, fala assim, a única coisa que Deus tem pressa nesse lugar. A única coisa que Deus tem pressa nesse lugar. Não, vamos de novo, a única coisa que Deus tem pressa nesse lugar. A única coisa que Deus tem pressa nesse lugar. Fala assim, é que eu obedeça. É que eu obedeça. Essa é a única pressa de Deus. Aleluia. E é o lugar onde nós somos mais lentos. Em obedecer à voz de Deus. Ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, fala assim, é hoje. É hoje. Se você obedecer, eu posso na sua casa. Deus não falou amanhã, Deus não falou depois da manhã, Ele falou semana que vem. Ele está falando o quê? Fala assim, hoje. Deus está falando, fala assim, hoje. Que voz era essa? Que comando que Ele deu? Deus estava falando assim, Zaqueu, libera uma voz de comando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu vou lá e a sua vida nunca mais é a mesma. Eu te transformo hoje. Eu transformo a realidade da sua história, eu transformo a realidade da sua casa, eu transformo a realidade da sua família. Eu hoje trago transformação. Uau, irmão! Não sei se você quer ser transformado. Se Deus transformação na área da minha vida, irmãos, fala assim, muda tudo. Muda tudo. Porque ele parece simples, sim ou não? Sim ou não? Parece simples a fala, não parece? Sim. Fala assim, transformação. Fala assim, faz assim. Custa. Caro. Fala caro. Fala tem preço. Transformação eu tenho que abrir mão, por isso que é difícil. É verdade. Zaqueu, quando ele decidiu, fala assim, decidiu descer. A primeira coisa que ele enfrenta, fala assim, a multidão. Achou ele, já apontou o dedo. Você vai na casa desse pecador? Você vai posar na casa desse ladrão? A primeira coisa que ele achou foi quem? A multidão. Por isso que transformação requer preço. A primeira coisa que quando ele desce, ele encontra a multidão. A multidão falou, fala assim, Zaqueu manifestou. Ele fala assim, Senhor, o negócio é o seguinte. Deixa eu falar um negócio pro Senhor. Eu vou mostrar que eu quero ser transformado. Tá vendo esse povo que tá falando que não é preciso na minha casa? A metade dos meus bens eu vou fazer o quê? Eu vou dar a quem? Aos pobres. E se porventura eu roubei de alguém que está falando aqui, eu vou devolver quatro vezes? Fala assim, transformação. Tem preço. Por isso que é difícil. A gente acha que Deus vai transformar a gente em parte de mágica. E não é parte de mágica, é você abrindo mão de alguma coisa. Quem pegou a visão? Quem pegou, irmãos? Então entenda isso. Ser transformado, fala assim, requer preço. A primeira voz fala autoridade e fé. Segunda voz fala transformação. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente entrar aqui e achar que Deus vai transformar em parte de mágica. Não vai ser mágica, irmão. Vai ter preço nosso. Quando ele desceu da árvore, o povo já viu. Nós conhecemos esse Zaqueuzinho. Safado, ladrão. Não posa na casa dele. Irmãos, era uma multidão, entenda isso. Irmãos, entenda isso. Tem muita gente torcendo para você não ser transformado. Tem muita gente que você continuar e falar assim, nessa vida que você não quer ficar, assim, que eu não quero ficar. Entenda isso, tem gente torcendo. Você tem um adversário espiritual, você tem um adversário que fala físico, natural. Nós temos um adversário que é espiritual, são os demônios, são Satanás. E tem pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos, lá, faz um teste no seu trabalho, nas pessoas que você está em convívio. Começa a falar assim, nossa, cansei dessa vida. Aí você vai falar assim, como assim? Porque esse ano eu vou fazer um curso. Curso de quê? Rapaz, vi um curso aí que tá... Se eu fizer esse curso eu vou ganhar 10 salários mínimos. O que a pessoa fala? Nossa, mas que bênção. Nossa, qual que é curso é esse? Eu também quero fazer, vamos fazer junto. Nossa, vamos fazer junto. Rapaz, qual que é? Rapaz, nós vamos estudar junto, você vai me ajudar, eu vou te ajudar. É assim que as pessoas falam? Ninguém acredita. O que as pessoas falam? Vai dar certo. Rapaz, você é louco, você vai gastar o dinheiro fora. Nada paga 10 salários mínimos. Que bobeira, você vai jogar o dinheiro fora. Você nunca vai aprender isso. Esse negócio não é pra você, não. Quem sabe que você, na verdade, você conhece que já fez isso aí? Aí você já começa a falar assim, ser desmotivado. Eu lembro uma vez, fala assim, eu lembro uma vez. Fala assim, eu lembro uma vez. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava nesse nível de converter.
Fala assim, Deus já estava falando comigo. Aí um dia, irmãos, eu estava num lugar aí, numa reunião do mundo. Aí eu não sei o que me deu, irmãos. No meio daquela loucura lá, eu comecei a falar assim, rapaz, o ano que vem, sabe o que eu vou fazer? Aí os caras, o que você vai fazer? Porque o ano que vem era para mim ter morrido, né, nessa época, né? Aí eu falei assim, rapaz, o ano que vem eu vou virar crente. Cara, mas esses caras riam. Pô, ser crente, você é louco, moço. Bom, o ano que vem eu vou ser crente, pai. Eu vou ser crente, eu vou levar, eu vou pregar a palavra, eu vou mudar de vida, minha casa. Rapaz, eu vou mudar da minha história. Vou ser um pregador. E eu comecei a curtir com esse negócio. Só que eu não sabia, irmãos, o que eu estava fazendo. E eu bebia, irmãos, era cada dose. Pá, quanto mais bebia eu ficava, mais crente eu ficava. Trem louco, irmão, eu ficava crente, mas é crente mesmo, irmão. Comecei a lembrar até da Bíblia. Rapaz, que está escrito em tal lugar. E eles olhavam para mim e falavam, rapaz, nunca que você vai ser crente. Então, vergonha de sua cara, moço, só a vida que você leva. Moço, cada lapada que eu dava, eu falava, moço do céu, eu vou ser até batizado. Batizado no quê, irmão? Você é doido? E eu falava, rapaz, o ano que vem eu vou ser crente, eu vou mudar de vida, eu vou largar tudo, não vou fazer essas correrias mais, vou parar com esses negócios tudinho e eu vou transformar minha vida. E eles falavam, não acredito, rapaz, nunca que vai dar certo isso aí, moço. Isso aí nunca vai dar certo, não é pra nós, moço. Essa vida não é pra você, a vida que você leva, você é vida louca. Moço, você vai morrer matado, não tem jeito. E eu ouvia falar, rapaz, até hoje eu não morri, eu acho que no ano que vem ainda dá tempo, eu vou mudar minha vida. E irmão, só foi nesse ano mesmo. No outro ano, minha vida fala assim, deu aquela virada. O que você quer dizer com isso, pastor? Algumas vozes de comando que você libera para você mesmo. Tanto, entenda isso, irmãos. Tanto quanto boas, proféticas, quanto vozes, o que? Fala assim, ruins. Quanto coisas fala boas? Fala assim, funciona. Porque a Bíblia fala que assim como imagina o homem no seu coração, assim ele ou é. O que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que eu falo é o que eu sou. Se eu começo a falar que não tem jeito, que nada vai dar certo, que vai virar um caos, que nós vamos passar fome, que ninguém vai fazer isso, que ninguém vai fazer aquilo, irmãos, fala assim, é assim que vai ser. Mas se eu começo a dar a voz de comando, fala assim, assim diz a palavra, eu vou ver o melhor dessa terra, o ano que vem, eu estava conversando com o irmão antes do culto aqui, eu falei, rapaz, 2020 começou uma crise, sim ou não? Sim ou não? Teve um produto no mercado que avançou. Fala assim, cresceu. Foi venda de carro. Fala, venda de carro. Eu tinha um carro, era um missionário, todo mundo lembra dele, era 2005. Vendi um missionário, comecei a falar assim, vender carro. Irmãos, e era automático, você vendia carro assim, ó. Tinha uma crise, não tinha? Pessoas começaram a vender. Então entenda, você precisa aprender a ler as crises da sua vida. Porque é nas crises da sua vida que está a sua oportunidade. Teve uma crise geral. E nós começamos aqui na igreja. Tem alguns irmãos que começaram a vender carro e começou a ganhar grana. Irmão, tinha irmão que ganhava 7 mil de comissão de um dia para o outro. Assim, ó. Pegou o carro hoje, trocou num, pegou aquele, vendeu no outro. Esse, nós ficava só com quanto você ganhou? Aí eu, 4 mil. Aí nós nem fazia caso. Porque 4 mil era muito pouco. Aí quando você ganhou 5, aí eu começava a alegar. Falava, 5 mil é legal. Uns levava lá no outro estado, ganhava mais. Tinha uns que levava lá, ganhava 8. Teve uns que levava, ganhava 10. Irmãos, ganhava assim, ó. Era na semana, fala assim, na semana. Aí fala assim, a FIP dos carros subiu. O que isso quer dizer? Que a procura foi tanto, todo mundo que tinha um dinheirinho começou a fazer o quê? Comprar carro e a gente chama isso de prostituir o comércio, o produto. O produto se tornou prostituto. Todo mundo tinha 2, 3 milhões, começou a comprar carro. 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 30 mil, 10 mil, começou a comprar carro. Hoje carro vale o quê? Vale nada. Para vender um carro hoje tem que buscar muito para Deus. Tem que fazer uma campanha aqui no altar. Ninguém está vendendo nada. Carro de 50 mil para você conseguir passar no financiamento, misericórdia. Taxa de juros altíssima. Então entende, esse mercado estagnou. Fala assim, estagnou. Fala assim, na crise. Eu conversei com um corretor e perguntei para ele, falou assim, como tá? Ele falou assim, estou vendendo casa igual nunca. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o povo está achando que vai morrer. E está comprando casa para usufruir com os netos, com os filhos. Morava em apartamento, entendeu? Não cabia ninguém, vendendo os apartamentos. Tem gente, tem dinheiro na poupança. Isso foi 2020, eu conversei com esse corretor. Ele vendia 3, 4 casas na semana para esse tipo para esse nicho de pessoas que achavam que ia
morrer com o Covid-19. Eles começaram a sacar, começaram a chamar os netos, começaram a conflitar com as famílias. Entenda, na crise o dinheiro nunca some. Ele troca de mão. Então entenda, aprenda a ler as crises da sua vida e dar comando dentro dela. Pegou a visão? Pegou a visão, sim ou não? Por quê, pastor? Vai vir uma nova crise. Pode contar no relógio o ano que vem. Vai vir uma nova crise. Se você entender ela, você vai virar e falar assim, um empreendedor dentro dessa crise. Entenda isso, aonde tem muita reclamação, tem o quê? Tem o quê, irmãos? Irmãos, aonde tem as reclamações, existe as oportunidades. Enquanto uns reclamam, o outro para e fica analisando. É isso que eu vou fazer. Onde o povo está mais reclamando é onde a ideia surge. Então entenda, uma voz de comando, só uma. Você não está entendendo o mistério que eu estou pregando, irmãos. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente só fica recebendo comando, na verdade, a semana inteira no jornal. E os comandos são bons? Hã? São positivos? São, na verdade, assim, inspiradores? Nas rodas lá fora, você está ouvindo coisa boa? Não, irmãos. Entenda isso. Você precisa olhar para a palavra. O que a palavra está falando é o que vai acontecer. Amém, aleluia. Pastor, você está falando que vai vir crise? Vai, irmãos. Pode ter certeza, vai vir uma crise gigantesca. E é nela que eu vou arrebentar. Amém, aleluia. Você não está entendendo? Pegou a visão? Pegou a visão, irmãos? Amém. Não vou ficar reclamando, eu vou entender a lei. A lei é ela. Pegou aí, sim ou não? Fala assim, terceira voz de comando. João 9,7. Irmão, isso aqui só chave, só chave. Se você pegar isso aqui, você arrebenta. Só chave hoje. Terceira voz de comando. Fala assim, João 9,7. Tem voz de comando que abre os nossos olhos literalmente. Olha o que ele disse. E disse Jesus, vai, fala, vai. Lava-te no tanque de Siloé. Que significa o quê? E foi, pois, lavou-se e voltou de que jeito? Falou assim, o importante é ir. Porque, entenda isso, a voz que ele liberou, fala assim, tem voz de comando que Deus libera daqui. Fala assim, levanta a mão assim e fala assim, daqui. Fala assim, daqui pra cá. Agora faz assim, pra cá. Que abre os nossos olhos. Aqui foi literalmente, mas todo domingo Deus está liberando daqui para cá e abrindo o olho de alguém. Pegou aí? Aqui é interessante. Ele foi de que jeito? Fala cego. Fala assim, mas foi. Fala assim, o importante é ir. Sabe qual que é a nossa tendência? Fala, pastor, não tem jeito, eu não estou preparado, as coisas não dão certo para mim, nunca tá bom, eu não consigo nada. Aí você fica só falando coisa ruim, só dando voz para você mesmo. Você está sabotando assim, sabotando a minha própria mente. Aí eu começo só a reclamar, falo assim, só reclamar. Essa mulher não é boa, esse menino é ruim, essa casa é ruim. Eu queria comer isso, não dá para comer picanha, mesmo falou que ia ter, mas não está tendo. Entendeu isso aí? Eu nunca vi essa picanha até hoje. Né? Essa picanha subiu do mercado, não sei onde está esse trem. Aí você começa a falar, não vai dar certo, nada vai dar certo. Você está fazendo o quê? Fala assim, dando voz de comando para si mesmo. Você vai sair do lugar que você está? Não, você só vai ficando pior. Só pior. Ah, apaga a luz. Ninguém vai dar conta de pagar a luz. Daqui um dia você não dá conta mesmo. Porque você só fica falando isso. Quem tá pegando a visão, irmão? Eu detesto que apaga a luz. Deixa as luzes ligadas. Tudo ligado dentro dessa casa. Tô muito claro aí, ó. Você sabia que essas luzes aqui de LED e aquelas outras luzes, sabe essas luzes de LED? Você sabia o fato de você ligar e desligar gasta mais que largar ligado? Sabia não? O delay, quando você desliga e liga, ele dá um delay, ele puxa. É melhor você largar ligado do que ficar desligando e ligando. Toda vez que você entra, liga e desliga. No chuveiro você liga 5 vezes quando você está tomando banho? Por quê? Cada vez que você liga o relógio faz o quê? Então é melhor tomar banho direto. O ferro passa roupa, você fica passando, ligando e desligando? Você passa roupa? Quem tem o costume de passar roupa na hora que vai sair? Gasta mais. Porque no mês você liga o ferro mais ou menos 20 vezes. Pegou a visão? Pegou ou não? Então entenda. Ele fala assim, ele foi. Reclamando. Dando voz de comando. Fala, não queria lavar o oi, não. Para que lavar o oi? Tô querendo enxergar, tá mandando lavar o oi? Ele ficou questionando. Nossa, eu vim pedir uma oração, vim pedir um clamor. Ele cuspiu na terra. Ele fez o quê? Sim ou não?
Passou no meu olho. Que humilhação. Sim ou não, irmão? Tem hora que você não precisa saber, você só precisa obedecer. A nossa maior dificuldade é que a gente quer saber de tudo. E tudo que você quer saber, você não quer obedecer. Ele fala, só foi. Olha lá, ó. Olha a coisa dele, o enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou de que jeito? Entenda aí, sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente é ruim, fala ruim, para obedecer. Mas quer enxergar. Nós não quer obedecer e quer enxergar. Nós não quer fazer nada e quer enxergar. Entenda, esse homem só enxergou porque a voz de comando foi só uma. Ele cuspiu, fez lodo, passou no oi dele, falou assim, agora vai no tanque, fala assim, Siloé. Fala tanque certo, para obter o resultado certo. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente quer ir no tanque errado e, na verdade, obter o resultado certo. O que você quer dizer com isso, pastor? A gente gosta, irmão. Irmão, fala assim, Deus nunca chamou. Ninguém para ser perfeito. Fala assim, Deus nunca nos chamou para ser perfeito. Deus nos chamou para ser sinceros. Senhor, perdoa, o erro é meu mesmo. Um culto não tem que ser perfeito, um culto tem que ser cheio de gente sincera. Aleluia! Venga! Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeira, fala para ele. Fala para ele ser sincero. A gente quer um culto perfeito, sim ou não? Tem que cantar todas que eu gosto. Tem que adorar do jeito que é. A palavra tem que ser aquela. Não, irmão. Não existe culto perfeito. Deus não chamou ninguém para ser perfeito. Deus chamou a gente para ser sincero. Deus, eu que sou errado, eu que pequei. O fracasso é meu. Tá aqui, o erro sou eu. Eu sou eu. Eu que arrumei esse véu. Sou eu. Perdoa o meu pecado. Aí sim. Deus chamou você e eu para ser sincero. Não existe culto perfeito em nenhuma igreja de Goiânia. Mas tem como fazer um culto sincero. Pegou a visão, irmão? Pegou a visão? Pergunta ao seu irmão, você está dando comando ou está recebendo comando? Não pergunta para ele bem forte, assim, você está recebendo comando? Ou você está liberando comandos essa noite? Mas você quer organizar a sua vida de um jeito que você nem imagina. Sim ou não? Fala assim, quando ele foi, o milagre aconteceu? Hã? Não, quando ele foi, o milagre aconteceu? Fala não. Fala assim, a obediência. Segue um processo. Até o final. Quando ele foi, ele não enxergou. Ele tinha uma palavra, mas não tinha uma visão. Pegou aí? É o que todo mundo sai daqui no domingo. Sai com uma palavra, mas ainda não sai com a visão. Ele tinha uma palavra, mas ainda não tinha visão. Pega isso aí, pega essa visão, pega essa chave. Quando ele foi, lavou, ele enxergou? Sim ou não? Voltou de que jeito? Fala, vendo. Vendo o quê? Fala assim, aquele que curou. Aquele que curou ele. Quem está pegando a visão? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente quer ir até a metade do processo, mas não quer finalizar. Na adoração você não quer adorar. Na palavra até na metade você está bem. No final você já está estressado, porque você quer ir embora. Fazer não sei o que, mas você quer ir embora. Aí no final você perde o processo. Porque a obediência segue um processo. De ele ir até o tanque, lavar e falar, voltar. Até Jesus. A nossa maior dificuldade é essa. A gente não quer obedecer. A gente não faz, não quer seguir regra. Mas esse comando é muito complicado. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Abra aí, Ed, por favor, Lucas 18, 22. Fala assim, tem aquela voz de comando que você não quer ouvir. Fala para o seu irmão, tem uma voz de comando que você não quer ouvir. E quando Jesus ouviu, isso disse-lhe, ainda tem, te falta o quê? Fala só uma. Uma coisa só. Vende tudo e dá o quê? Quanto tem? E reparta para quem? E terás o quê? Na onde? No céu. E vem depois o quê? Fala assim, tem voz de comando que ele libera, que a gente não quer ouvir. E nem obedecer. Esse homem obedeceu? Ele teve outra chance? Não. Também não. Porque daqui Jesus ia para a cruz.
Ele chegou e falou assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você é simples, você tem que seguir os mandamentos. Ele falou assim, aí Senhor, eu observei da minha infância. Ele falou que não fazia, ele falou que eu falava assim, observava. Você falou assim, existe um perigo em observar. Existe um perigo em eu só observar. Você sabia que muita gente na igreja, não na refrigério, eu falo assim, na igreja. Fala assim, na igreja. Vai ser responsabilizado, falar responsabilizado. Por tudo aquilo que ele observou, mas não fez. Pegou a visão? Naquele grande dia, você falou assim, Deus, eu até observei, eu lembro. Só que eu não fiz. Fala, pois é, passa pro lado aqui, ó, desse lado de cá. Você sabe qual que é o lado, né, que dá B.O., né? Vocês sabem qual que é o lado que dá errado, né? Sabe, não sabe? Pois é isso mesmo. Ele disse que fazia o quê? E Deus falou assim, você quer ser perfeito então? Você quer vida eterna? Ele falou, então quero. Então vai lá, pega tudo que você tem e vem, dá para quem? Entenda, essa voz de comando, entenda, Jesus nunca queria nada dele. Jesus só queria falar assim, testar o coração dele. O quanto você está disposto a entregar para seguir ele. Porque não tem como seguir Jesus sem não entregar nada. Pastor, eu aceitei Jesus, minha vida continua do mesmo jeito. Então você não seguiu e nem aceitou Jesus. Se você falou que aceitou Jesus, sua vida não mudou nada, então você não aceitou Jesus de verdade. Porque para seguir Jesus tem que abandonar alguma coisa. A mulher peguei adultério, ela continuou trabalhando naquela vida? Falou, Jesus, negócio, eu vou andar com o senhor, mas vou continuar fazendo os programas aí. Foi assim? Não. Foi assim, irmão? Senhor, foi assim? Não. Os apóstolos que, eu vou continuar fazendo, vou continuar cobrando impostos, foi assim? Não, irmãos. Para seguir Jesus, você tem que abrir mão de alguma coisa. Isso aqui fala assim, era um teste. Jesus nunca quis nada dele, que ele vendesse nada, era só um teste para o coração dele. Entenda isso, Deus está sempre nos testando. Deus está sempre analisando o meu e o seu coração. Deus está sempre, irmão, lendo o meu e o seu coração. Irmãos, um culto como esse, fala assim, tem vários testes. Como tem teste num culto como esse? Pastor, onde os testes acontecem? Na sua mente. Tem vários testes. Só num culto como esse. Jesus nunca quis nada dele, era só um teste, na fé dele. Se realmente ele estava disposto a largar alguma coisa para seguir Jesus. Se realmente ele queria esse negócio de vida eterna de verdade. Se realmente ele queria viver eternamente com Cristo de verdade. Ele passou no teste? Não. Ele ouviu a voz de comando? Não. Pai, a gente parece ele, sim ou não? Parece. Nós parece esse menino. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que ele se entristeceu. Fala que se entristeceu. Se entristeceu. Jesus por um caminho. E ele por outro caminho. Pegaram o caminho os apóstolos. Jesus por seu propósito cruz. E ele seguiu com aquilo que tinha. A Bíblia falou que ele tinha muitos bens. E por isso ele não quis abrir mão. Pegou a visão, irmãos? Então entenda isso. Tem vozes de comando na minha e na sua vida que são só testes. Deus não quer nada de você. Ele só quer saber se você está realmente disposto a obedecer para seguir ele. Só isso. Ele não quer nada seu, irmão. Ele quer nada da sua casa. Ele não quer nada seu. Nada, irmãos. Ele só quer saber se você está disposto a ouvi-lo e a obedecê-lo. Só isso, irmãos. Você acha que Deus queria o Isaac do Abraão? Sim ou não? Você acha que Deus queria que eu matasse o filho para dar para ele? Não, fala assim, era um teste de fé. Ele fala assim, agora eu vi, Abraão, que você crê em mim. Que você me ama mais do que qualquer outra coisa. Agora você sabe, Abraão, que você me ama mais do que qualquer outra coisa. Que Abraão também ficou sabendo. Que a Bíblia fala que Abraão acreditava tanto, que ele já tinha matado o menino, fala assim, no coração. E não na ação. O menino tinha morrido na onde? É isso que Deus quer fazer. Um teste. Para que as coisas morram no seu coração. E não de verdade. Aqui tem gente que se algumas coisas morrer no coração, a sua vida nunca mais é a mesma. O que te atrapalha de acessar o que Deus tem para você é porque você está muito vivo com algumas coisas que não faz sentido. Nem para você e nem para Deus na sua vida. Está entendendo o mistério? Deus queria o dinheiro dele? Não. Queria ou não queria? Não. Alguém tem algum dinheiro aí? Me presta um dinheiro aí, Jesus. Dinheiro. Papel, é emprestado, vou devolver. Gente, o que aconteceu com essa igreja? Dá aí, Tiago. Misericórdia, irmão. Eu estou sem carteira. Daí, irmão, R$1, R$2, tanto faz, me dá um dinheiro, que ela graça ao Senhor Jesus Cristo. Aí, irmão, traz aí. Mas parece que a irmã está muito humilde, não, aí. Ela trouxe foi 100, gente. Que coisa doida, ó, R$100, irmão. Uau. Você tem o Pix dela?
Ah, tem? Estou falando sério. Pega o Pix dela depois, eu vou devolver do Pix. R$100, fala R$100. Fala R$100 é muito? Sim ou não? Sim ou não? É muito ou não é? É ou não é? Muito, né? Notinha aqui é cabulosa, né? Confunde com a de 2, sim ou não? Quando a gente vai ofertar, a gente confunde. É melhor de 2 que a de 100. Sim ou não? Fala assim, o dinheiro é perigoso. Você sabia que o dinheiro, ele segue um princípio, olha a coisa forte. Ele tem que estar, fala assim, no meio. Fala assim, o bolso é o meio. Por quê? O dinheiro tem que estar na onde? Fala assim, ó, debaixo dos meus pés. Se ele ficar debaixo dos meus pés, minha vida arrebenta. Se ele sair do bolso e subir para a cabeça, sua vida nunca mais presta. Aonde está o dinheiro na sua vida? No meio, debaixo dos pés ou em cima da sua cabeça? Hã? Agora você meia na vida da Letícia, estamos R$100. Depois você passa tudo para ela. É assim que funciona, é dando que se recebe. Vai lá, gasta hoje, paga o lanche para mim e vai ser fora. Depois você pega o Pix dela e passa para ela. Pegou a visão? Aonde está o dinheiro na sua vida? No meio? Embaixo? Ou em cima da sua cabeça? Todo mundo com o dinheiro sobe para a cabeça. O dinheiro é o pior, fala assim, patrão que existe. Ele é o melhor servo, mas quando ele governa a sua vida, ele é o pior patrão que existe. Você não tem vida, você não tem tempo, você não tem família, você não tem paz, você não tem nada. Você só tem dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e não o dinheiro. O amor, fala assim, o amor a ele. Quando o amor acontece? Quando ele sai do bolso e vem para cabeça. O dinheiro tem que estar debaixo aonde? Dos pés. Vai e vende tudo e vem e me segue. Você vai ter um tesouro na onde? No céu. Era só falar assim, teste. Fala assim, escuto. É cheio de teste. Pergunta aí pro seu irmão, onde está o dinheiro na sua vida? No bolso? Debaixo dos pés? Ou em cima da cabeça? Abre aí, Ed, por favor, Mateus 15. Eu vou falar sobre 4. Mateus 15. Olha que coisa forte. Eu vou falar sobre 4 comandos que tem que acontecer num culto. Fala assim, 4 comandos que tem que acontecer num culto. Para me acessar o meu milagre. Fala assim, para me acessar o milagre. Fala 4 comandos que eu vou dar num culto. Que eu vou acessar o meu milagre. Agora você fecha o olho e faça uma prova com Deus. Fala assim, Deus, realmente o senhor está aqui mesmo nessa igreja, na vida desse pastor baqueado aí? Pode fechar o olho e falar, irmão. Não tem importância não. Eu quero fazer uma prova com o Senhor hoje. Que eu vou receber 4 chaves para me dar 4 comandos na minha vida, para mudar a minha história. Eu vou dar 4 comandos dentro desse culto, que a minha história, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Que coisas grandiosas vão acontecer na minha vida. Coisas poderosas vão acontecer ainda esse ano na minha vida. Tem pessoas aqui que nesse ano vai abrir uma porta para ele que ele nunca imaginou que pudesse ser aberta. Eu estou pregando debaixo de uma veia profética hoje. Talvez você não está muito animado, mas eu estou, não tem importância não. Eu vim aqui para liberar a palavra e minha função é essa. Eu tenho que fazer aquilo que eu vim fazer. Mas eu vou te ensinar 4 comandos que vai mudar, fala assim, mudar a minha história. Então você reflita aí, fecha os seus olhos. Você está na internet também, fecha os olhos. Receba essa mesma unção aí da internet. E deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. A área que você só está recebendo comandos pejorativos, comandos que está te jogando para baixo, não te deixa avançar. Você não conseguiu fazer nada nesse ano, sua vida travou, parou, estacionou, não deu certo. Você está chegando no final do ano pronto para falar, Deus, que ano horrível, nada foi bom para mim, entendeu? Isso aí, na verdade, com a opressão do inferno, do inimigo. É nessa noite Deus vai te liberar 4 comandos, que são os 4 chaves girantes da sua história, que vão, na verdade, fazer acessar Jesus de uma maneira, fala comigo, poderosa. Uau! Fala, eu creio. Graças a Deus. Mateus 15, 22. Quem está comigo? Vai ser bem rápido agora. Eu estava só na introdução. Agora eu vou começar a pregar agora. Vai dar certo. Espera aí. Mateus 15, 22. Quem está comigo? Ó. E 21. Partindo Jesus dali, foi. Fala, foi. Para as partes de Tiro e de Sidom. Fala assim, eu aprendo com Jesus. Fala, eu aprendo com Jesus. Jesus está sempre indo e vindo.
Ele está sempre entrando e saindo. Pegou a visão? Fala para o seu irmão, você não pode ficar parado. Pegou a visão de gente inteligente? Jesus era o maior especialista em fazer perguntas e destravar propósitos. Vou falar de novo. Jesus é o maior especialista em fazer perguntas e destravar propósitos. Pegou ou não? O Bartimeu tinha um desejo de ser curado, sim ou não? Ele foi curado a partir do quê? Fala, pergunta. Queres? Que tu queres que eu te? Mas a dificuldade não estava na vista? Mas Jesus não perguntou? Para destravar propósito. Porque o propósito não era só curar, era salvar e fazer ele andar pelo caminho. Pegou a visão, sim ou não? Então Jesus, ele era expert. Ele está no meio da multidão e o povo fala: quem me tocou? Para! Aí os discípulos, não estou entendendo nada. A multidão te aperta e você pergunta: quem te tocou? Ele fala assim: alguém me tocou diferente. Para tudo. A mulher está lá no chão, a mulher do fluxo de sangue. E fala: mestre, fui eu. De repente ele olha para ela. Já tinha curado ela. Manda ela se levantar e libera ela salva. Jesus era o melhor, na verdade, a melhor pessoa em fazer pergunta e destravar propósito. Aleluia! Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente detesta pergunta. Fala assim, a gente detesta pergunta. Menino pequenininho, o que ele mais faz? O que você mais fala para ele? Cala a boca, menino. Cala a boca, menino. Sim ou não? Você ouve tanto esse cala a boca, menino, que quando você fica grande, o que você quer fazer? Você não faz pergunta. Porque na sua infância você foi bloqueado. E chama janela killer, que abre na sua mente. E você não aprende mais a fazer perguntas. Uma criança muito inteligente, irmãos. Uma criança normal, ela sorri 250 vezes no dia. Quantas? Depois que você fica velho, o que acontece? Carrancudo, rabugento, sem graça, não ri de nada. Nada tá bom. Você tá rindo do quê? A Josi tem uma cara ri lá em casa que eu fico rindo dela. Que ela vê uns trem tão besta e ri, ri que chora. Eu falo: Josi, não tem graça não, Josi. E ela tá aqui, e eu tenho que rir, porque o fato dela tá rindo. Porque o que ela assiste lá, tem hora que você fala: Josi, você tá rindo do quê, Josi? E aí a gente fica rindo. Uma criança sorri 250 quantos? No dia. Sabe quantos não uma criança recebe no dia? Você consegue imaginar? Hã? E nem pelo fato de receber vários não, ela deixa de sorrir. Você recebeu um não 3 meses atrás, está até hoje carrancudo. 3 meses atrás você ouviu um não, está até hoje travado. Nada dá certo para mim. Tentei fazer aqui, não deu certo, tá vendo aí, gente, que é? Um não, há 6 meses atrás travou. 6 meses do ano. Você está travado com um não. Uma coisa que não deu certo, você está travado. Não sorri, não está alegre, não dá conta de pegar o marido num parque, comprar um saco de pipoca, tacar para os pombos, não dá conta. Não dá conta porque está travado. Não dá conta de ir no cinema. Entendeu? Assistir o Pantera Negra, massa, pode ir que é top. Pegou a visão? Depois eu vou ver o Avatar, top também. Não dá conta de pegar a varoa, velho, bora no cinema, velho, bora. Pipoquinha, vamos comer nós dois. Não dá conta. Não dá conta, irmão. Não dá conta de fazer um passeio com o filho. Não dá conta, porque tá o quê? Tá o quê? Travado no quê? Carrancudo. Oprimido. É a casa triste. Diga essa luz. Não tinha nem para pagar energia. Não, pai, me ajuda. Desliga essa luz. Aí por causa de uma luz briga. Por causa de uma luz perde o melhor momento. Por causa de uma luz trava tudo. Uma luz está gastando nada. Você larga uma televisão um mês inteiro e fala assim, um mês inteiro. Aquela luz fala assim, de stand-by. Sabe quantos quilowatts é? 4,5. Um mês inteiro. Alguns médicos, quando eu parei, falam que é 7 quilowatts no mês. Aquela luz de quê? A televisão tá ligada? Sim ou não? Vai tá. Só não tá transmitindo imagem. Tem muito crente assim. Tá gastando, não tá usufruindo de nada, nem oferecendo nada. Meu Deus! Fala pro seu irmão, ficou muito mais escuto. Fala pro seu irmão, é melhor nós ir embora. Pode continuar pregando? Pode. Tô pregando ainda não, vou pregar agora, pode? Pode ou não pode? Pode. Mateus o quê?
15, 21. Fala, Jesus está sempre indo e Jesus é fera. E eis que uma mulher cananeia, fala cananeia, que saía daquelas cercanias, fala assim, clamou, dizendo. Fala, clamou. Fala bem forte aí dele, fala assim, clamou. Fecha o olho e fala assim, ela clamou. Vamos de novo, ela clamou. Uau! Fala assim, o primeiro comando, fala assim, é clamar. O primeiro clamor, o primeiro comando é, fala assim, clamar. A Bíblia diz assim, ó, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, dificuldade, doente. Mas ele lhe respondeu, o quê? Não, mas ele não lhe respondeu palavra. E eis que os seus discípulos, chegando ao pé dele, ajudaram ela, rogando-lhe, dizendo, ajude ela, a filha dela está muito ruim. Não, despede-a, que vem de que jeito? Gritando atrás de nós. Era grito ou clamor? Grita. Não, vamos de novo, era grito ou clamor? Era clamor. Fala para o seu irmão, quem não entende Quem não entende que você está passando, que você está passando, nunca vai entender seu clamor. nunca vai entender o seu clamor. Nunca vai entender a real necessidade que você está passando. Ele falou, despede essa aí logo, ó, manda embora. Não tem nada para ela aqui não. Manda ela embora. Fala assim, era crente. Fala aí, era crente. Mandou embora, não vou dar não. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? Israel. Então chegou ela e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele porém respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar na onde? Fala, misericórdia, está ficando pior. E ele lhe disse, sim, Senhor. E ela disse, né? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem do que? Das migalhas que caem da onde? A mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é o quê? Não. Ó mulher, grande é a sua dificuldade. Ó mulher, grande é o que você está passando, sim ou não? Grande é o quê? O que Deus vê como grande? Fala fé. E uma fé pequena também. Deus também fala vê. Não, você não está pegando até agora. O passado eu li que a fé era pequena. Deus viu? Homem de pequena. E a fé grande também. Deus. Então Deus vê fé pequena e fé grande, igreja. Aleluia. Não tem motivo para você ficar, ô céus ouvindo, igual a hiena. Nada dá certo para mim. Meu Deus. Seja isso feito para contigo conforme tu deseja. E desde aquela hora o quê? A sua vida ficou sã. Uau. Glória a Deus. Fala assim, quanto maior o acesso, Quanto maior o acesso, mais rápida a resposta. mais rápida é a resposta. O cego teve que chegar no tanque, voltar para a ficação. Foi sim ou sim ou não? Foi ou não foi? Essa aqui o que fez? Ela precisou chegar na filha dela? Não. Falou, na hora que ela creu e pediu, a menina fez o quê? Fala assim, foi curada. O que você entende com esse passo? Eu entendo que tem gente aqui hoje que pode receber agora, antes de ir embora. Mas não quer não. Vou ter que falar de novo. Tem gente aqui que pode receber antes de ir embora para sua casa. Jesus precisou ir lá? Não, ele mandou um anjo, irmão. O anjo, na verdade, é o funcionamento operacional dos céus. Quando ele falou, seja feito conforme creste, Deus, na mente, ele ordenou um anjo. E o anjo entrou na casa da mulher e falou, demônio, vaza, vamos dar licença, vaza. Acelera. Quando a mãe chegar, eu já quero essa menina muito boa, vaza. A mãe chegou, a menina estava de que jeito? Top. Fala assim, eu preciso clamar. Fala assim, o primeiro comando nesse culto que eu preciso assumir, que eu tenho que fazer, fala assim, é clamar. Irmãos, o clamor, ele desvenda as coisas ocultas de Deus para nós. Quem recebe? Jeremias 33 fala assim, clama a mim, respondeste, anunciarei coisas grandes
e firmes que não. Então o clamor revela coisas ocultas de Deus para nós. Coisas que eu nem imagino. No clamor Deus vai revelando para mim, irmãos. Deus vai me colocando num mistério, no outro, e vai desvendando através assim, do clamor. Irmão, para mim o melhor comando que tem é falar assim, é clamar. Fala assim, o clamor também, fala assim, o comando do clamor. Fala assim, acaba com todo medo. Fala assim, eu creio. Irmão, o clamor extermina o medo. Quem crê nisso? Fala assim, ela veio, fala comigo, ela veio. Clamando atrás de Jesus. A gente acha tão simples ler, não acha? Mas ela estava com a filha dela doente, irmão, em casa. Ela tinha certeza que ele ia responder sim ou não. Ele fala o quê? Fala nada. Fala assim, um teste. Quem está clamando precisa saber que sempre vai ser testado. Jesus não responde palavra nenhuma. Ele fica caladinho. Os discípulos é que falam. Libera essa louca, que ela vem gritando. Mas Jesus não libera a palavra. E quando ele fala que não vai atender, porque ela não é filha de Israel. Dá para entender isso, irmãos? E mesmo assim ela desiste? Não. Ela vai embora? Não. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente desiste rápido demais daquilo que Deus tem para nós. Não é verdade, irmãos? A gente acha que num culto a gente resolve a vida inteirinha. Não, irmão, tem que ser vários cultos. Tá entendendo? Vários clamores, irmãos. Várias perseveranças. Para acontecer, fala assim, de fato, um milagre de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa, fala assim, ela suplicou. 23, olha aí para você ver. Mas ele não lhe respondeu o quê? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que veio o quê? Fala assim, a súplica. É outro comando. Fala assim, que está no ato. De pedir pelo próximo. Suplicar é pedir, fala assim, não para mim mesmo. Mas para assim, para outra pessoa. O jeito que nós estamos vivendo, a gente não quer pedir para ninguém. Mas todo mundo quer pedir para si próprio. Quem está entendendo? Quem pegou a visão? E o ato de suplicar, fala assim, destrava. Tudo que eu desejo em dobro na minha vida. Jó, quando orava pelos seus amigos, ele recebeu o quê? Tudo em dobro. Segundo comando fala é suplicar, pedir pelo próximo. É entrar no ambiente e não pensar só em mim, mas pensar no meu próximo. Você tem alguém que você tem, na verdade, agora aqui, já na sua agenda mental, você precisa suplicar por ele? Alguém que você sabe que está desviado, alguém que está sofrendo, alguém que está no leito de dor, alguém que está passando, alguém que está lutando consigo, na verdade, consigo próprio. Alguém que está numa dor, irmão, numa dificuldade, alguém que está numa angústia, numa depressão, alguém que está numa dificuldade de se aceitar, não consegue, por isso, está quase fazendo besteira. Irmão, sabe o nosso problema? Nós estamos aqui pensando só em nós. Parece que o mundo gira em torno da gente. E só a gente tem dificuldade, só a gente tem problema, e a gente não pensa em mais ninguém. Só quer resolver as nossas coisas. Mas o versículo é assim, Pai nosso, que estais, perdoa o meu pecado. Os nossos, perdoa os meus devedores. É assim? Os nossos. O que você quer dizer com isso, pastor? Você nunca deve orar para você só. Você nunca deve pedir para você só, sem pedir por alguém. Que a oração do Pai Nosso já explica. O Pai é nosso, Deus é nosso, a dívida é nossa, os pecados são nossos. Nossa maior dificuldade, irmão, é que a gente não sabe suplicar. Ela não foi pedir por si própria, ela pediu pela sua filha. Ela clamou e suplicou. Fala, clamou e suplicou. Fala comigo, eu creio. Que o ato de suplicar gera tudo em dobro na minha vida. Fala a terceira coisa, fala assim, ela rogou. Fala assim, significa. Tá aí no 25. Então chegou ela e o 24. E ele respondeu e disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de quem? Sabe o que quer dizer rogar? Fala assim, rogar. Que mesmo falando, fala assim, falando não, eu não vou desistir. Fala assim, mesmo ouvindo não,
eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Fala assim, é um comando É um comando que mesmo eu ouvindo não, mesmo eu ouvindo não, a resposta sendo a não, resposta sendo não, eu não vou eu não vou desistir. desistir. Fala assim, ou parar de pedir. Ou parar de pedir. Ouvindo não, e mesmo assim fala assim, recebendo. Recebendo. Porque eu não parei de pedir. Jesus falou para ela quantos não? Fala 3. 3. Fala 3 não. 3 não. E ela continuou, fala, rogando. Rogando. Não desistiu. Tem gente que só com um, eu falei bem claro, só com um não travou a vida, sim ou não? É verdade. Ela mesmo recebendo 3 não, ela não parou de quê? De clamar, de suplicar e de falar, rogar. De rogar. Oh Deus. Quantos sim que ela falou? Fala só um. Só um. E aonde está? Ele, porém, responde e diz, não é bom pegar o pão dos filhos? 27, ela fala assim, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de quem? Seus donos. Seu Senhor. Como é que um sim vence 3 não? Que jeito? Pergunta pra mim, que jeito? Que jeito. O sim tem que ser com fé. Deus não resiste à minha e à sua fé. Ela ouviu 3 não e falou só um sim. Sim, Senhor, o Senhor está certo, mas também da migalha que cai da mesa do seu Senhor, come quem? Os cachorrinhos. Um sim dela venceu os 3 não dele. Ele não queria fazer, mas pelo fato da fé dela ser tão grande, desse sim, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí ele fala, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Uau. Sabe qual que é a maior dificuldade do não? Fala assim, o não. O não Trava trava a gente a gente que não tem fé. que não tem fé. Ou que não está usando a fé. Sim, Pegou ou não? é verdade. Terceiro, quarto comando para a gente encerrar. Fala assim, o ato de prostrar. O ato de prostrar. 25. Olha o que ela faz. Então chegou ela e o adorou. E dizendo, o quê? Senhor, socorre. Ela fez o quê? Adorou. Ela adorou. Ela fala assim, lançou os seus pés. Lançou-se aos seus pés. Fala assim, ela travou qualquer possibilidade Qualquer possibilidade de não receber. de não receber. Irmão, quando ela lançou os pés, ela falou assim, agora eu estou adorando, estou adorando. Adorando. Eu coloquei aqui, ó, no Novo Testamento, 40 vezes essa palavra é mencionada. Prostrar, o ato de adorar. É uma arma, fala assim, poderosa. Fala assim, de agradecimento. De agradecimento. De receber. De receber. Fala assim, de receber. Receber. Oh, meu Deus, isso aqui é poderoso. O ato de adorar é uma atitude tão poderosa que você antecipa aquilo que você está pedindo. Na verdade, você recebe antes de pedir. Quando ela adorou, irmãos, ela já estava falando bem claro. Eu notei que é uma arma poderosa de agradecimento. A benção antes, na verdade, de chegar. Aí explica aqui, Jairo, quando ele adorou, ele recebeu? Jairo também não prostrou? Sim. E quando ele prostrou, ele não recebeu? Recebeu. Então todos que vieram prostrados até Jesus, nunca ficaram sem receber. Amém, meu Deus. Aleluia. Então o ato de adorar é o ato de, na verdade, de ativar aquilo que você procura, busca, de receber, irmão, de tomar posse, antes de existir a liberação daquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorar, irmãos, é algo, fala assim, muito difícil. Muito difícil. Porque Jairo, quando adorou, ele teve que abrir mão da sua posição. Ela, quando adorou, abriu mão também da sua, ela revelou a sua dificuldade. Então, adorar, irmão, fala comigo, é muito complicado. É muito complicado. Mas nenhum que se prostrou diante de Jesus ficou sem receber. Aleluia. Jesus não conseguiu dar nenhuma desculpa para não abençoar. Deus é maravilhoso. Meu Deus. Mais poderoso, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu anotei algo interessante. Qual a diferença de um verdadeiro adorador de um... Qual é a diferença de um adorador e de um verdadeiro adorador? Isso aqui mexeu comigo, irmãos, porque adorar é um comando tão poderoso para receber aquilo que Deus tem e a gente faz tão pouco, sim ou não? É verdade. Sim ou não, irmão? Sim. Meu Deus. E
Quando eu penso em adorar, a gente chama o louvor vem, não é assim? Aí começa a cantar Espírito, Espírito, que desce como fogo. E esse é o momento que você para de cantar e começa a falar assim, a reconhecer. Adorar é reconhecer quem Deus é. E quando você reconhece quem Deus é, não tem nada que Ele não possa fazer na sua vida. Então a canção, ela é o acesso. Para que eu comece a falar assim, a adorar. Adorar é o ato de prostrar-se, de dobrar a cerviz. Por isso que Deus fala que o povo de Israel era de dura cerviz, eles não se dobravam. Eles continuavam desobedecendo a Deus, eles não dobravam a cerviz. Então quando a canção vem, você começa a adorá-lo. Você se prostra diante dele e reconhece quem ele é. Você acessa Deus na plenitude da sua essência. Você não só acessa as mãos de Deus, você não adora para receber. Você adora para reconhecer quem ele é. Tá pegando aí, irmãos? Eu não adoro para receber, eu adoro para reconhecer quem ele é. E quando eu reconheço quem ele é, não tem como eu não receber. Então eu falo assim, 4 comandos. Qual que é? Clamar, suplicar, rogar e o quê? Se você fizer isso nesse culto de 2023, você vai decolar. Você vai arrebentar. A palavra é essa. Está entendendo o mistério? Se você deixar de receber só comandos das circunstâncias, da sua mente, do seu eu, das suas dificuldades, e deixar Jesus liberar comandos para a sua vida, na palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Está entendendo o mistério, irmão? Pegou aí? Pegou? A nossa vida não é governada pelo que está acontecendo lá fora, irmão. Nós somos governados pelo poder da palavra. Se você crê nisso, fique de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Ó, hoje vai acabar no horário, 9 horas. Não vai ser 9 não, que nós vamos orar. Vai dar B.O., não vai ser 9. Quantos precisam dar alguns comandos aí ainda esse ano? Para sua mente. Falar, chega de me sabotar, eu vou vencer, Deus vai me abençoar. Não aceita esses pensamentos, nada vai dar certo. Não aceita essa dificuldade, o dinheiro não vai governar minha vida, ele vai ficar no meu bolso para baixo, vou pisar nele. E ele vai ser um servo que vai me obedecer. Se você conseguir dar alguns comandos, sua vida nunca mais é a mesma, de autoridade, de fé, de transformação. Comandos em ouvir a voz de Deus quando é para ouvir. Comandos de deixar seus olhos abrir e você enxergar de fato que você precisa. Irmãos, é você que tem que enxergar que você precisa mudar. Por isso que eu falei que alguns comandos abrem os nossos olhos de verdade, literalmente. Eu preciso enxergar, irmãos, que hoje é eu aqui nesse culto. Não dá para terceirizar. Alguns irmãos faltaram. Alguns têm uns motivos, outros não têm. Mas aqui é você e Deus hoje. Essa essência da presença que está aqui, irmãos, ela já é um comando de Deus para a sua vida. Ela está te direcionando a um lugar, irmãos. Ela está te direcionando a tomar algumas decisões nessa noite. Com seus olhos fechados, você consegue enxergar você por dentro. Você consegue não culpar alguém pelas suas dificuldades. Com os olhos fechados, você enxerga você. É eu mesmo, Deus. É eu e eu. Sou eu que estou errado, eu que sou ignorante, eu que sou bruto. Sou eu que sou sem fé, eu que estou preso mesmo nos vícios. Sou eu mesmo, Deus, estou enganando, é eu mesmo, Senhor, não é ninguém, a culpa não é de ninguém, é que não existe culpado, é eu enxergando eu mesmo, é eu liberando um comando para dentro de mim, para mim me enxergar. Sou eu que estou desmotivado, sou eu que estou para baixo, eu que estou com muita ansiedade, eu que estou depressivo, eu estou para baixo, eu não consigo ter pensamentos que algumas coisas boas vão acontecer para mim. Eu só consigo pensar no pior, eu só consigo pensar nas dificuldades, eu só consigo pensar em coisas difíceis, eu só consigo pensar que não vai dar certo, eu só consigo pensar que nunca vai acontecer nada de bom para mim. Eu só consigo pensar essas coisas, Deus. E eu preciso nessa noite a receber, Pai, um comando do céu, meu Deus.
Você que está com seu olho fechado, quantos aqui precisa receber um comando do céu sobre a sua vida? Para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua vida nessa noite, que todo comando que vem do inferno contra a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus, cai por terra. Todo comando de fracasso, todo comando de apego material, porque essas coisas materiais vão ficar aqui. Dessa terra ninguém leva nada, igreja, a gente só deixa. Dessa terra ninguém leva nada, a gente só deixa. A gente deixa a nossa história, a gente deixa o nosso legado, a gente deixa nosso caráter, a gente deixa. Ou você está recebendo comandos do céu, ou você está sendo comandado. Mas entenda isso, Jesus é o maior, é o especialista em dar comandos de fé. Jesus é o maior especialista em dar comandos que mudam a nossa história. Jesus, com uma palavra, com uma pergunta, Ele muda a direção da sua vida nessa noite. Jesus nessa noite está perguntando para algumas pessoas: você vai ficar desse jeito? Você vai continuar nessa mesma vida? Você vai continuar nesse mesmo só enganando? Você vai continuar desse jeito mesmo? É desse jeito que você quer? É esse testemunho que você quer dar para sua família, para seus filhos? Jesus está desafiando a fé de algumas pessoas aqui, seja pequena ou seja grande. Ele está desafiando a fé de alguém aqui. Seja uma fé pequena ou seja uma fé grande. Jesus nessa noite está desafiando eu e você nesse lugar. O que eu preguei nessa noite são chaves, aplicativos, é uma palavra aplicativa. Não tem como você não sair daqui nessa semana e não aplicar nada. É uma palavra viva para ser feita. A Bíblia, irmão, não é para saber, a Bíblia é para viver. Eu não leio a Bíblia para me pregar, eu leio a Bíblia para me viver, irmão. A Bíblia não é um livro para se ler, a Bíblia é um livro para se viver. Nessa semana não tem como você não sair daqui e pensar em você mesmo. De quem que você está recebendo comando? É da internet? É no Instagram? É na pornografia? De quem que você está recebendo comando? É da luxúria, é da cobiça, é da ganância. De quem que você recebe comando? Qual é a voz que mais fala na sua vida? Do espírito ou da carne? De quem que você está recebendo comando? Da carne ou do espírito de Deus? Qual que é a voz que mais fala na sua vida nessa noite? Qual que é a voz que dá mais comando na sua vida? Da carne ou a do espírito? Deus nessa noite quer mudar essa história. Deus nessa noite quer dar uma voz de comando na sua vida. Porque Jesus é esse Deus que eu sirvo, que é especialista, irmãos, especialista. Eu vou falar de Jesus, era ótimo em dar comandos nas nossas vidas. Até quando vai ficar desse jeito? Até quando nós vamos ficar assim, esperando resultado sem fazer nada, esperando mudança sem atitude, esperando transformação sem querer abrir mão? Uau! Até quando nós vamos querer ficar desse jeito? Achando que Deus vai transformar a minha vida sem eu abrir mão de nada, achando que Deus vai transformar sem eu obedecer, sem descer da árvore. Oh! Até quando? Até quando nós vamos ficar desse jeito? Achando que o evangelho é um livro de mágica. Tudo é mágica. Ah, pastor, Deus me ama. Amor e correção anda junto. Amor e disciplina anda junto. Amor e obediência anda junto. Nessa noite Deus está me dizendo que Ele quer mudar a história da sua vida, te dando um comando. Que uma voz do Espírito de Deus fale no seu espírito e te libere comandos. Que você saia, é o primeiro domingo de dezembro. Pastor, o que isso quer dizer? Que ainda esse ano dá para mudar tudo na sua vida.
Dá para você mudar tudo. Dá para mudar a mente, o organismo, dá para mudar as atitudes, dá para mudar, irmãos, dá para mudar a maneira de pensar, dá para mudar, irmãos, dá para você parar de sabotar a sua mente e começar a ouvir os comandos do céu para você. Dá para parar e pensar só em coisas que não são de Deus, que não vêm de Deus para sua vida nesse ano ainda. Dá para trilhar um caminho em 2023, você entrar em 2023 de maneira poderosa, ouvindo a voz de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está falando nesse lugar. Irmãos, eu estou falando isso é debaixo de uma unção profética. A nossa dificuldade hoje não é Deus falar. A nossa dificuldade hoje não é Deus falar nas igrejas. A nossa maior dificuldade hoje é ouvir o que Deus fala e obedecer.